E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar em um período da história que, olha, deu o que falar: as Cruzadas. Foram séculos de batalhas, de gente marchando por continentes, tudo em nome de uma promessa de paraíso, mas que também esconde muita ambição e luta por poder. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa: será que esses conflitos foram mesmo só pela fé, uma guerra santa? Ou será que tinha muito mais coisa em jogo, tipo política, dinheiro, poder? É isso que a gente vai investigar. Para a gente organizar as ideias, nosso papo vai seguir esse caminho aqui. Primeiro, o que foram as cruzadas. Depois, como essa história toda começou. Aí a gente vê as diferentes motivações de quem participou, as consequências que elas deixaram e, o mais importante, a lição que fica para a gente hoje. Então, vamos lá, começando pelo básico. Afinal de contas, o que exatamente foram as cruzadas? A definição é essa aqui, bem direta. Pensa em grandes expedições militares organizadas por cristãos lá na Europa. O objetivo principal, pelo menos o que era dito na época, era reconquistar a Terra Santa, principalmente Jerusalém, que estava sob o controle dos muçulmanos. E isso durou, gente, quase 200 anos. E essa imagem já dá uma ideia do clima, né? Não era uma peregrinação pacífica. Eram exércitos marchando, batalhas super intensas, como essa que a gente está vendo aqui, a Batalha de Dorileia. Era guerra de verdade. Agora, como é que uma mobilização desse tamanho todo começou? Sabe aquela história de que todo grande incêndio começa com uma faísca? Pois é. Vamos ver qual foi a faísca das cruzadas. Para entender, a gente precisa saber de uma coisa. Para um cristão europeu daquela época, Jerusalém era o lugar mais sagrado do mundo. Viajar até lá era um ato de fé muito importante, uma coisa que eles faziam há séculos. E aqui a coisa muda. No século XI, um novo grupo muçulmano, os turcos seljúcidas, assumiu o controle de Jerusalém. E eles começaram a dificultar e até a proibir a visita dos cristãos a lugares sagrados, como o túmulo de Jesus. Para a Europa cristã, isso foi uma ofensa gigantesca. E a reação veio com força total. Em 1095, o Papa Urbano II fez um discurso super poderoso, chamando todo mundo, cavaleiros, nobres e o povo, para pegar em armas. E ao falar que era um negócio de Deus, ele transformou uma guerra por território numa missão sagrada. Era o começo de tudo. Bom, com um chamado desses do Papa, milhares e milhares de pessoas responderam. Mas a história raramente é tão simples, né? Vamos cavar um pouco mais fundo e entender o que realmente estava motivando essa galera toda. Fica essa pergunta no ar. A fé era, sem dúvida, o grande motivo, a bandeira que todos levantavam. Mas se a gente olhar de pertinho, vai ver que cada grupo da sociedade tinha seus próprios interesses nessa história. Olha só como essa tabela resume bem. A igreja, por exemplo, queria tirar o foco da violência que rolava dentro da Europa e mandar esses nobres brigantes para longe. Os nobres, claro, viram uma chance de ouro para conquistar terras e riquezas. Os mercadores, esses viram uma oportunidade de abrir novas rotas e ganhar muito dinheiro. E o povo comum? Bom, o povo ia movido pela fé, buscando perdão dos pecados que a igreja prometia. Com tanta gente e tantos interesses diferentes se misturando, é claro que as cruzadas iam deixar marcas profundas. Marcas que mudaram para sempre tanto o Oriente quanto o Ocidente. Do ponto de vista prático, as mudanças foram enormes. O comércio entre a Europa e o Oriente explodiu. Isso fez com que a burguesia, a classe dos comerciantes e também os reis, ficassem muito mais fortes e ricos. Por outro lado, a nobreza feudal, aqueles senhores de terras, acabou se enfraquecendo. E no meio disso tudo, claro, rolou uma troca imensa de cultura e conhecimento. Mas apesar de tudo isso, o legado mais sombrio, mais triste das cruzadas foi o aumento do ódio e da desconfiança entre cristãos e muçulmanos. Uma ferida que, de certa forma, continua aberta até hoje. E é bom a gente definir bem o que isso quer dizer. Intolerância religiosa é exatamente isso que está escrito: preconceito, discriminação, agressão, tudo isso só porque uma pessoa tem uma crença diferente da sua. As cruzadas são um exemplo histórico do que acontece quando essa intolerância vira violência. E agora a gente chega na parte final, que talvez seja a mais importante. Tá, mas o que essa história de quase 1000 anos atrás tem a ver com a gente, aqui e agora? A grande lição, na verdade, é um grande alerta. As cruzadas nos mostram o quanto é perigoso quando a religião é usada como desculpa para interesses políticos, para ganância, para justificar a violência. A fé, que devia ser algo para unir, foi usada para dividir e para destruir. E é por isso que é tão importante olhar para trás.
Estudar os erros do passado nos dá as ferramentas para a gente construir um presente e um futuro melhores. Um futuro baseado em diálogo, em respeito, em que a gente entenda que existem várias formas de ter fé e todas elas merecem ser respeitadas. Então eu deixo essa reflexão final. De que forma essa história tão antiga pode nos inspirar a agir hoje, no nosso dia a dia, para criar um ambiente de mais tolerância. A história nos mostra o que aconteceu. Construir um futuro onde as diferenças de crença sejam motivo de curiosidade e diálogo, e não de conflito, essa responsabilidade é toda nossa.